Quando a igreja te rejeita, mas Deus ainda te quer. A graça que rompe o legalismo. Há momentos em que a dor mais profunda não vem do mundo, mas de dentro daquilo que deveria ser o nosso refúgio, a igreja. Esperamos encontrar ali acolhimento, compreensão e misericórdia. Mas, muitas vezes, o que encontramos são olhares de julgamento, palavras duras e portas fechadas. Se você já foi rejeitado pela igreja, saiba de uma coisa: Deus ainda te quer. 1. A diferença entre o que é de Deus e o que é dos homens. Em Marcos 7, 6, 8, Jesus confronta os fariseus dizendo: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Jesus denunciava o legalismo. O sistema religioso que valoriza regras acima de pessoas, tradições acima do amor. Isso ainda acontece hoje. Igrejas que se dizem cristãs, mas ferem mais do que curam, afastam mais do que acolhem. Mas Deus nunca confundiu aparência com essência. Ele conhece o coração. Ele vê além da roupa, do passado, das quedas. Quando os homens te rejeitam por não se encaixar nos moldes, Deus te aceita como você é, para então te transformar como Ele quer. 2. A graça que alcança os excluídos. Quem foram os alvos do amor de Jesus durante seu ministério? Pecadores, cobradores de impostos, mulheres marginalizadas, leprosos, gente rejeitada pela sociedade e, muitas vezes, desprezada pelos líderes religiosos da época. Jesus tocou onde ninguém queria tocar. Ele falou com quem ninguém queria conversar. Ele entrou em casas que os religiosos jamais pisariam. Por quê? Porque a graça de Deus é escandalosa. Ela ignora o sistema e vai direto ao coração. Veja o caso da mulher adúltera, João 8, 1, 11. A lei mandava apedrejá-la. Os fariseus queriam seu sangue, mas Jesus, ao invés de condená-la, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não a negou, não a envergonhou, não a destruiu. Ele a restaurou. 3. O legalismo, a religião sem amor. O legalismo é como um túmulo caiado, bonito por fora, mas cheio de morte por dentro. Mateus 23, 27. É a tentativa de servir a Deus sem amor, de obedecer a regras ignorando a compaixão. Pessoas legalistas criam padrões inalcançáveis, julgam quem cai sem estender a mão. Confundem santidade com arrogância espiritual. E quando alguém erra, a única resposta que oferecem é rejeição. Mas Deus não trabalha assim. Ele corrige, sim, mas ele disciplina com amor, não com exclusão. 4. Jesus também foi rejeitado pelos religiosos. Você sabia que Jesus também foi rejeitado por aqueles que mais se consideravam santos? Em Lucas 4, 28, 30, quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, a sua própria cidade, as pessoas se enfureceram e tentaram matá-lo. Todos na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo do monte, com a intenção de lançá-lo precipício abaixo. Por quê? Porque ele falou a verdade. Porque ele quebrou os paradigmas, porque ele mostrou que o reino de Deus é para todos, e isso ofendeu quem achava que o reino era um clube exclusivo de perfeitos. 5. Deus não rejeita um coração quebrantado. Salmo 51, 17 diz: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você pode ter sido rejeitado por causa dos seus erros. Pode ter sido afastado por pessoas que esqueceram que também são pecadoras. Mas Deus nunca despreza quem se arrepende de verdade. Ele não olha para o seu rótulo, ele olha para o seu coração. 6.
O dia em que Davi foi esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei em 1 Samuel 16, Jessé apresentou todos os filhos, menos Davi. Ele era o mais novo, o pastor de ovelhas, esquecido no campo. Mas Deus disse a Samuel: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Davi foi rejeitado pelo próprio pai, mas escolhido por Deus. E isso nos ensina algo profundo. Você pode ser invisível para os homens, mas é conhecido nos céus. 7. A igreja é feita de pessoas falhas, mas Deus é perfeito. É importante entender. A igreja institucional é feita de pessoas, e pessoas falham. Algumas ferem, outras julgam. Algumas até esquecem o que é o amor de Deus. Mas não confunda o erro das pessoas com o caráter de Deus. Se alguém da igreja te feriu, não culpe Jesus por isso. Jesus continua com os braços abertos. Ele continua chamando os cansados e sobrecarregados para lhes dar descanso. Mateus 11, 28. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. E Cristo não rejeita o necessitado. Ele o cura. 8. Graça não é licença para pecar. É força para levantar. A graça não é uma desculpa para viver no erro, mas uma ponte para sair dele. Romanos 6, 1, 2 diz: Vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Deus te aceita como está, mas não te deixa como está. Ele te transforma com paciência, com amor, com misericórdia. Diferente do legalismo, que exige mudança imediata ou exclusão, a graça caminha contigo passo a passo. 9. Você ainda faz parte do plano de Deus. Talvez te disseram que você não serve mais, que não pode mais cantar, pregar, servir, sonhar. Mas quem tem a palavra final sobre a sua vida não é o pastor, o líder ou a instituição. É Deus. Romanos 11, 29 declara: Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você pode estar ferido, afastado, desacreditado, mas Deus ainda te quer. Deus ainda te chama. Deus ainda te ama. 10. Reconstruindo sua fé após a rejeição. Ser rejeitado pela igreja pode destruir a fé de alguém. Pode levar ao afastamento total de Deus. Mas isso é justamente o que o inimigo quer. Por isso, resista. Recomece sua fé do zero, se for preciso. Volte à palavra. Volte à oração. Converse com Deus como um filho ferido, porque é isso que você é. Procure um ambiente saudável, uma comunidade que entenda a graça. Uma igreja onde a verdade anda de mãos dadas com o amor. Eles existem. Ore e Deus te conduzirá. 11. Jesus constrói pontes onde a religião construiu muros. Em Efésios 2,14 está escrito: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. A religião levanta paredes. Você não pode, você não serve, você não presta. Mas Jesus constrói pontes. Venha como está, eu te dou vida nova. Quando os fariseus colocaram barreiras entre Deus e o povo, Jesus rasgou o véu. E o véu continua rasgado até hoje. Você tem acesso. Você tem valor. Você tem um lugar na mesa do rei. Conclusão: Deus ainda te quer. Você pode ter sido rejeitado pela igreja, mas você nunca foi rejeitado por Deus. Ele te vê. Ele te entende. Ele te ama. E Ele quer curar as feridas que os outros causaram em seu nome. Volte-se para Ele. A graça ainda está disponível. O amor ainda está de pé. E o propósito ainda está de pé. Uma oração para quem foi rejeitado. Senhor, eu fui ferido por aqueles que deveriam me amar. Fui rejeitado por pessoas que diziam te representar. Mas eu sei que o Senhor é diferente. Cura meu coração. Restaura minha fé. Mostra-me quem tu és, sem os filtros da religião. Me ajuda a perdoar, a recomeçar e a confiar novamente. Obrigado porque, mesmo quando os homens me disseram você não serve, o Senhor disse, eu ainda te quero. Amém.